Boa noite, uma alegria para nós, estamos mais um domingo de ceia. Fica em pé, você vai ficar bastante tempo sentado. Vamos orar, coloca a mão no teu coração e pede para o Espírito Santo agir na tua vida para que você possa ter um entendimento da palavra, para que você possa ser impactado pelo Espírito Santo na tua vida, no mais profundo do teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença e nós sabemos, Senhor, que fosse Tu, ó Espírito, que inspirasse a palavra para que homens, profetas, escrevessem as Escrituras. E nós oramos, Senhor, para que nessa noite Tu venhas a soprar sobre a vida dos irmãos que foram trazidos por Ti, que Tu falasse a cada um, Senhor amado, que Tu despertasse o coração, que eles possam aqui, nesse momento, entender a Tua palavra, entender aquilo que Tu queres, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu queres mexer na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar, irmãos queridos. A palavra que nós temos para essa noite tem tudo a ver com a celebração da Santa Ceia. Nós precisamos muito valorizar esse momento da Santa Ceia. São dos sacramentos que Jesus deixou para nós, juntamente com o batismo e também com o lava-pés, para que nós praticássemos essas coisas como uma forma de lembrar a nossa vocação, aquilo que nós somos, aquilo que representa toda a nossa história com Deus. O batismo, como todos vocês sabem, significa nós morremos em Cristo e renascemos para uma nova vida. E a Santa Ceia do Senhor é a celebração da nossa aliança com Deus. Deus estabeleceu uma aliança com o ser humano desde o início da criação. Mas a aliança que Ele estabelece em Jesus Cristo é a nova aliança no seu sangue. Aquilo que Cristo fez por nós, morreu em nosso lugar, nos chamou para vivermos uma nova vida, com novos valores, com novas perspectivas. Toda vez que nós nos assentamos e celebramos isso mensalmente, nós lembramos que nós temos um pacto com Deus. Porque Ele fez um pacto conosco, um pacto de amor, um pacto de restaurar toda a criação a partir do nosso coração. Esse foi o pacto que Jesus fez. Na cruz do Calvário, Cristo faz uma obra de redenção que começa a restaurar a criação a partir do meu e do teu coração. Nós estamos sendo restaurados para uma nova criação. E é isso que nós celebramos nessa noite, nessa Santa Ceia aqui. E Deus pede de nós algo fundamental. Quando nós nos reunimos, quando nós renovamos esse pacto que nós temos com Deus, nós precisamos lembrar que nós temos uma relação com Cristo de lealdade. Mas não é só uma relação de lealdade circunstancial ou comum, como eu tenho com um amigo. É uma relação de lealdade suprema. A relação que eu tenho com Cristo, a relação que se estabelece na cruz, não é outra que não de uma lealdade suprema, ou seja, uma lealdade que está acima de todas as outras lealdades. Se o teu amigo que você ama andar em caminhos que você sabe que Deus não aprova, ou convidar você para ser cúmplice de algo que você sabe que Jesus não aprova, há um conflito de lealdades. E a lealdade que vai vencer é a lealdade que se estabelece com Jesus, porque essa é a lealdade suprema. Essa é a lealdade que está acima de todas as outras. Isso tem que estar bem presente, porque essa é a nossa relação com Deus. Porque Deus não aceita outra coisa. Cristo não aceita outra coisa. Deus entregou tudo. Deus entregou tudo. Deus se entregou na cruz,
Em Jesus ele estava reconciliando o mundo. Ou seja, Deus deu o seu sofrimento, deu o seu amor, e ele exige de mim e de ti nenhuma coisa menos do que lealdade suprema. Então nós estamos celebrando isso. Quando eu renovo o meu pacto com Deus, eu renovo um pacto que não é água com açúcar. É um pacto de sangue que Cristo fez comigo. E Cristo quer que eu tenha essa perspectiva e esse entendimento, que a relação que eu tenho é uma relação de lealdade suprema. Não há outra lealdade que supere a lealdade que eu tenho com Cristo Jesus. O mundo está pegando fogo, gente. O mundo está pegando fogo. E a gente vê as circunstâncias que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, uma guerra da eleição com o Biden, o Trump. Depois você tem aqui no Chile, o pessoal depôs o governo, queimou igrejas católicas que dizem estiveram comprometidas com a ditadura militar. Aqui no Brasil nós temos uma guerra pegando fogo lá na Bolívia. O mundo inteiro está em um momento de muito abalo, gente. Quer dizer, a pandemia, ela de certa forma, ela representa uma situação que já estava acontecendo no mundo, de uma doença espiritual, um ódio que de muitas formas está se estabelecendo e está pipocando em todo o mundo. Em forma de guerras, em forma de protestos, em forma de indignações. E isso não adianta, nós não fugimos disso. Toda hora nós somos convocados a tomar uma posição com questões muito importantes. Toda hora você ouve a questão sobre a pandemia, se a pandemia existe ou não existe. Tem gente que diz que não existe o vírus. Tem gente que diz que não existe essa doença. Tem gente que diz que isso é tudo político, que nós estamos todos numa rede de engano. Nós estamos todos enganados, isso nada existe. E tem gente que diz que é real, que precisamos cuidar, que precisamos nos preservar. Tem muita gente aqui na igreja que não acredita muito, porque não tem problema de transgredir algumas orientações médicas, algumas orientações de preservação, de cuidados. Tem pessoas que pensam assim: existe uma guerra nesse mundo para conquistar a nossa postura, para dominar as nossas mentes em todos os lugares. Há um interesse de governos, há interesses de corporações, há interesses econômicos, há interesses tecnológicos que governam a máquina desse mundo para que eu e vocês tomemos posturas, para que a gente ande por um determinado caminho. Quer dizer, existem interesses de indústrias farmacêuticas, a gente tem dificuldade de, no meio dessa sociedade de informação, filtrar e saber o que é fake news e o que não é fake news, o que é verdade e o que não é verdade. Porque quando as pessoas têm inimizades umas com as outras, elas não têm problema de pegar uma notícia falsa e plantar essa notícia falsa. Porque elas, mesmo que elas saibam que é uma notícia falsa, elas pensam com elas mesmas: é falsa, mas para vencer essa guerra vale tudo. E aí a gente está caminhando sem saber muito bem como é que a gente vai tomar uma posição no meio dessa situação. E se não bastasse a situação da pandemia, você tira a situação da pandemia, você tem uma série de questões que estão borbulhando na nossa vida. Você toma posições todos os dias, políticas, todos os dias. Você toma posições políticas contra a violência. O que você acha? Como é que a gente combate a violência? Quantos têm postura e pensam alguma coisa com respeito à violência? Tem gente que acha que as pessoas têm que andarem armadas. Eu tenho certeza que tem gente aqui que é a favor do armamentismo. Tem gente aqui que acha que as pessoas têm que andarem armadas. Tem outras pessoas que não, que acham que é perigoso. Nós temos posições a respeito de educação. Todas essas coisas que nós... Vejam bem,
Todas essas questões fundamentais da nossa vida, elas pedem uma posição de mim e de vocês. E nós tomamos posições. Nós falamos na esquina com os nossos amigos, nós falamos com as pessoas do nosso trabalho, nós tomamos posição sobre questões de pobreza, de analfabetismo, de educação. Todas essas coisas nós temos posições. E todas essas questões tem gente interessada naquilo que a gente pensa. Tem gente ligada que pode tomar proveito daquilo que a gente pensa. Se a gente pensar de uma determinada forma, tem gente interessada em nossas posturas. Isso é uma coisa muito clara. Há algo muito claro na nossa vida. Os poderes desse mundo, eles lutam constantemente para governar o nosso coração, gente. Pode ter certeza disso. Os interesses desse mundo lutam constantemente para que eu e vocês tomemos posição. E diante disso, eu quero convidar vocês para que a gente leia uma palavra que vai nos dar um caminho no meio de tantas encruzilhadas que nós temos de natureza política e que está a todo momento nos assediando. Daqui a pouco nós vamos votar, dia 15 de novembro. 15 de novembro vamos votar, vamos escolher prefeitos e vereadores para as nossas cidades. Isso são coisas importantes, mas não só isso. Também a nossa vida, no nosso dia a dia, tem várias questões acontecendo. O crente, a nossa vida, gente, não pode ficar alienada dessas questões. Todos os dias elas acontecem e Deus não está fora dessas questões. Nós não podemos colocar Deus dentro de um templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É isso que diz a palavra. Deus visitava aquele templo com a sua glória, mas ele não está confinado. Deus não está confinado a 2 horas de culto. Deus não está confinado ao domingo. E Deus não está confinado dentro desse livro. Deus está para além de tudo isso. E Deus está em cada parte da nossa vida, em cada dimensão. E essas dimensões que guerreiam pelas nossas posturas, essas questões do mundo que querem que nós andemos por determinados caminhos, elas precisam de uma resposta de alguém que tem uma posição cristã, um coração conforme Deus quer. Vamos ler então o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Capítulo 12 do Evangelho de Marcos. E versículo 28. Diz assim: um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei.
Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Vejam bem, quando Jesus encerra essa palavra, ele fala de um conceito fundamental quando nós lemos o Evangelho: reino de Deus. Reino de Deus é o partido do cristão. O discípulo de Jesus tem um partido, o qual Deus é o rei, e se chama Reino de Deus. E o reino de Deus tem duas leis fundamentais que simplificam todos os outros mandamentos. Não quer dizer que os outros mandamentos não são importantes, mas esses mandamentos, dois mandamentos que Jesus fala, são a simplificação, o resumo de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz, mandamento semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Você pega os 10 mandamentos, você vai ver que os primeiros 4 mandamentos têm relação com amar a Deus. E você vai ver que os outros 6 têm a ver com amar ao próximo. Então presta bem atenção. Jesus fala isso e fala isso dentro de um contexto do reino de Deus. Quando aquele mestre da lei disse assim, é verdade, concordo com isso e concordo que os sacrifícios, as formalidades do templo, elas são subpriorizadas diante dessas duas grandes leis, desses 2 grandes mandamentos. Então, quando a gente pensa no partido que nós fazemos parte, que é o reino de Deus, e pensamos nos 2 mandamentos que resumem tudo isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós entendemos que esse partido, em meio a todos os outros partidos, todas as outras posturas, ele demanda uma coisa de nós, em primeiro lugar: a lealdade absoluta ao nosso Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo muito prático quando trafegamos nessa vida e encontramos os desafios do dia a dia, as questões do dia a dia, como, por exemplo, às vezes se apresenta um líder sedutor, toda hora aparece um líder sedutor. Um líder que fala bem, que fala de acordo com os anseios do nosso coração, que fala de acordo com os nossos medos, fala para os nossos medos, promete resolver os nossos problemas. E olha, isso pode ser um líder político, até mesmo um líder religioso. Promete trazer soluções para nós. Isso é uma sedução para qualquer um de nós. A gente pode olhar dentro da história e nós vamos ver que líderes conseguem enfeitiçar pessoas. Você é capaz de fazer coisas dentro de uma empresa, por exemplo, porque você ama muito o seu chefe. Você gosta tanto desse chefe que você, não, eu vou fazer o que tu me mandar fazer. Só que no meio dessas questões, e presta bem atenção, você também, meu irmão que está aqui, você que faz parte de uma classe, você é parte de um sindicato. Quem é que faz parte de um sindicato aqui? Sindicato que eu disse faz parte de uma classe de trabalhadores aí. Nós temos professores aqui na igreja, nós temos comerciários. Quem é professor aqui? Temos vários professores, temos comerciários e tem outros que fazem parte de outros contextos. Dentro desses contextos, tem muitas causas que nos chamam e que querem o nosso coração, e que querem a nossa dedicação, e que querem uma entrega. E Jesus diz uma coisa para nós lembrarmos, todos nós, cada um de nós que está sentado aqui, nós sentamos aqui na Santa Ceia, nós declaramos o nosso pacto com Deus. O nosso pacto com Deus não é algo que habita
nas alturas, mas é um pacto que se derrama no meu dia a dia em todas essas questões que eu acabei de falar. Então, quando eu ando e trafego nesses lugares, eu preciso lembrar que quando eu estou no sindicato, buscando os meus direitos, há uma fidelidade que está acima de qualquer direito que eu possa ter. E essa fidelidade e essa lealdade suprema é a lealdade ao Deus que me chamou. Não esquece, meu irmão, quando você estiver lá no sindicato protestando, que você declarou lealdade suprema a Jesus. Porque de vez em quando, essas questões que nós lidamos são tão apaixonantes, elas são tão emotivas, elas são tão apelativas, que elas acabam tomando conta do nosso coração e destronando a posição de Deus dentro delas. E falo em várias questões, gente. Falo aqueles que lutam por justiça social, feminismo, direito das mulheres, racismo, que lutam contra o aborto. Todas essas questões são questões importantes, são questões justas, mas cuidado você que luta contra o aborto, que essa luta que você tem contra o aborto não seja uma luta tomada pelo ódio daqueles que estão envolvidos nela e que não têm compromisso com Deus. Cuidado você que luta contra o racismo e que enxerga tudo dessa lente, que só enxerga isso. Cuidado que a sua lealdade não seja entregue a um pensador social e não a Jesus Cristo. Porque quando você entrega a sua lealdade a um pensador social, seja quem ele seja, a um sindicalista, seja quem ele seja, quando você estabelece essa pessoa como a referência das referências na sua vida, você está prestes a se tornar um escravo. Você, cristão, você declarou lealdade absoluta a Jesus. A lealdade absoluta, a lealdade suprema que eu tenho com Jesus, me fez me livrar de muitas ciladas. Me fez olhar para a esquerda do nosso país e quando eu vi a corrupção, eu disse, isso eu não quero. A lealdade suprema que eu tenho por Jesus me faz olhar para a direita extrema desse país e dizer, isso eu não quero, porque o meu compromisso é com Jesus. Primeiro do que qualquer outra coisa. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Agora, mesmo que você seja simpatizante de uma linha, de outra, que você esteja envolvido em sindicatos, eu não digo que você não tem que se envolver, se envolva. Uma coisa tem que ficar intacta no teu coração. Mesmo que você ache que esse lado está mais certo do que aquele, normal. Eu também acho que um lado está mais certo do que o outro. Mas uma coisa você não pode perder de vista. A lealdade suprema a Jesus Cristo. A lealdade suprema a Jesus Cristo vai refrear você de cultivar ódio por quem discorda de você. Por quem tem posturas diferentes de você. Por agredir na rede social pessoas que pensam diferente de você. Por chamar de lixo alguém. Por demonizar pessoas que não têm as posturas que você tem. Meu irmão, um cristão jamais pode discordar de alguém de forma tão odiosa que não consiga mais pregar o evangelho para ele. Está entendendo como é que é? Você não pode ter uma postura odiosa, cheia de raiva, cheia de ressentimentos, cheio de palavras duras em relação a quem pensa diferente de você, de tal forma que você não consiga mais pregar o evangelho para essa pessoa. Você inviabiliza a pregação do evangelho pelo jeito, pela maneira
partidária e tão intransigente que você tem no seu coração. E é o que acontece quando nós nos apaixonamos, quando nós temos uma lealdade suprema por algo que não seja o nosso Senhor Jesus. Você pode fazer tudo, meu irmão. Você pode se filiar na esquerda, você pode se filiar na direita, você pode ser sindicalista, você pode se envolver e deve se envolver na sua empresa, você pode empreender, o que seja, mas você não pode abrir mão da lealdade suprema a Jesus Cristo. A lealdade suprema a Jesus Cristo vai fazer você ter discernimento para tomar decisões. A lealdade suprema a Jesus Cristo vai conseguir te mostrar que algumas pautas dos teus amigos não são boas para comprar. A lealdade a Jesus Cristo vai abrir os teus olhos quando você vê que o ódio está tomando conta do teu coração. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus disse para o líder religioso: ó, tu não está longe do reino de Deus. Tu está entrando, tu está perto. É assim mesmo que a coisa funciona, é assim que a banda toca. Você está me entendendo, meu irmão? Nós estamos em tempos apaixonadíssimos, mas eu tenho que parar. Eu faço essa reflexão. Às vezes eu vou fazer algumas declarações, porque eu uso muito as redes sociais. Eu prego nas redes sociais. Eu publico toda hora nas redes sociais, mas a minha publicação, eu debato também alguns assuntos. Debato até futebol. Mas o jeito que eu falo de futebol tem que estar determinado pela minha lealdade suprema a Jesus Cristo. O jeito que eu falo de política com outra pessoa que pensa diferente de mim tem que estar permeada pela minha lealdade suprema a Jesus Cristo. Eu lembro que há a ceia, eu lembro que eu faço isso todos os meses, e que eu tenho um pacto com Deus, e que Deus me chamou, e que Deus me libertou, e a verdade de Cristo é que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade de Jesus. E a verdade de Jesus me faz ver o charlatão também. A lealdade suprema a Jesus. Ó, meu irmão, a lealdade suprema a Jesus me fez muitas vezes ver o picareta de longe. O cara que é líder picareta, sem vergonha, de longe. Por quê? Porque o meu coração está conectado não com as questões que mexem com os meus medos, mas com um senso, com um entendimento de que eu declarei que eu serviria a Jesus e que eu amaria a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo que você faz, meu irmão, você está lutando por uma coisa justa? Você acha que isso que você está lutando é justo? Beleza. A justiça é um valor do reino de Deus. Agora, lute como cristão. Proteste como cristão. E não como pagão, como quem não conhece a Jesus. Não seja leal aos sentimentos do seu coração. Seja leal a Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus: Deus me abençoa nessa luta. Você tem uma questão na justiça. Você tem problemas para resolver no sindicato. Você tem dificuldades na sua classe trabalhadora. Você pede que Jesus te abençoe, mas você não age como Jesus agiria. Você joga sujo. Se você joga sujo, você está jogando sua lealdade suprema a Jesus Cristo no lixo. E Jesus está comprometido com o seu reino. Por isso, quem está no reino, age como cidadão do reino. Amém, queridos? A gente precisa lembrar disso, o mundo está pegando fogo. E essas questões vão mexendo com a gente em todos os lugares. Você está longe da igreja? Não é possível. Não é possível que
As pessoas que lhe conhecem em outra dimensão digam, não, mas esse cara vai na igreja, meu Deus do céu. Olha só como ele age, olha como ele joga sujo, olha como ele mente, olha como ele é traiçoeiro, olha como ele é complicado. Não é possível. Minha lealdade suprema a Jesus tem que ser proclamada a todo momento, renovada hoje. Você está entendendo isso? Isso é muito importante. Porque nós vamos ser abalados, nós vamos nos ver em confusão, nós vamos perder o rumo da nossa vida, se no meio do calor das batalhas que todos nós temos, nós ignorarmos a nossa lealdade a Jesus. Nós deixamos que outra lealdade ocupe o espaço e determine nossos sentimentos e determine nossas decisões. A única liberdade possível, virá da nossa lealdade suprema a Jesus Cristo. Se você abrir mão dessa lealdade suprema, você se tornará escravo. Conteúdo disso, gente. Qual é o conteúdo disso? Como trafegamos? Quais são os valores do reino de Deus? Olha os valores que Jesus nos deixou. Eu não vou descrever isso e me aprofundar nisso, mas essas coisas têm que estar na nossa referência enquanto a gente anda pelo mundo, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente estuda, enquanto a gente lida com as pessoas. Justiça, sacrifício, fé, misericórdia, compaixão, generosidade e verdade. Você não pode entrar em uma determinada esfera da vida e esquecer essas coisas. Porque onde é que está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Aonde Jesus disse que está o reino de Deus? Aonde ele habita? Aonde habita o reino de Deus, gente? Aonde? No coração, no centro de tudo, da alma humana. E você leva o seu coração aonde você está. E se você tem essa lealdade declarada, tem coisas que você vai dizer, isso aqui não, isso não. Eu não vou tratar outro ser que é a imagem de Deus como se ele fosse um demônio. Ele não é um demônio. Ele discorda de mim, mas ele não é o demônio. Está entendendo? As paixões, elas lutam a todo momento. E eu quero lembrar você que o conteúdo do reino é justiça, sacrifício, serviço, fé, misericórdia, compaixão, generosidade e verdade. Esses são os valores do reino. Não são outros, não. Não são ódio, não são boca suja, não são violência, não. Cristo morreu para redimir o mundo de todas essas coisas. E o poder disso é tremendo. E eu quero falar para vocês justamente nessa dimensão política, o como essa lealdade suprema ela faz a diferença quando a gente pensa em todas essas questões que nós temos para enfrentar dia a dia, e especialmente a questão política. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então eu quero falar para vocês rapidamente essas questões, controlando o meu tempo. E eu quero passar, vamos adiante, a lealdade suprema a Jesus Cristo e a política. Eu quero passar 10 princípios para vocês, rápido, só vou falar. Para vocês e para cada um de nós enfrentarmos esse mundo e as questões desse mundo com entendimento. Primeira coisa, gente, que nós precisamos entender nesse mundo de paixões políticas: o Estado
não pode resolver todos os nossos problemas. Não espere demais do Estado. Não espere demais que resolva. Se você puder arrumar sua calçada na frente de casa, quem é que tem calçada na frente de casa? Se você puder arrumar sua calçada, arrume a sua calçada, não espere que alguém vá lá arrumar. Se você puder botar um bueiro na frente da sua casa, que não tem, que tem uma valeta, coloque. Não espere que o Estado faça isso por você. Se você pode fazer, faça você. Está entendendo como é que é? Segunda coisa. O Estado, nós não precisamos, a igreja não precisa que o Estado ajude a igreja. Hoje em dia as pessoas dizem, nós precisamos de um governador, nós precisamos de um presidente, nós precisamos de um prefeito que ajude a igreja. Não, nós não precisamos. Nós precisamos de um governador, de um prefeito que pratique a justiça. Está entendendo? O valor do reino é a justiça, não o benefício da igreja. A igreja está para servir o mundo e não se servir do mundo. Está entendendo como é que é? Eu ouço essas conversas de colegas meus, isso é uma falha que nós já tivemos no passado. O que eu quero do Estado é justiça. Tem uma lei aí, aqui em Pelotas, que vão tirar uns benefícios da igreja. E parece que a Câmara dos Vereadores aprovou que a igreja pagasse alguma coisa, alvará. Tem que ter alvará. E muita gente indignada que a igreja tem que ter alvará. Qual o problema? É justo? É justo que todos os estabelecimentos tenham alvará para funcionar. Ou seja, andem de acordo com algumas exigências de segurança. Vamos ter que nos adequar, possivelmente. Mas é justo? É bom para as pessoas? É bom para vocês que estão frequentando a igreja? É bom ou não é bom? Sim ou não? Sim, então. Eu não quero benefício. Eu quero uma coisa justa. Também não quero que o Estado me cobre os olhos da cara para fazer isso. Mas é justo. É justo, é justo. Justiça. Está entendendo? Nós temos que ter uma mentalidade de Jesus para entendermos as causas e essas coisas que trafegamos. Terceira coisa que nós precisamos entender, quando nós temos o entendimento de que Jesus é a nossa lealdade suprema, isso me faz ver. O meu coração que ama a Deus sobre todas as coisas me faz enxergar isso. Os candidatos são mais limitados do que tentam fazer você crer. Por exemplo, um candidato a vereador que diz para você que vai mexer na educação, que vai melhorar as ruas de Pelotas, não sei o quê. O candidato a vereador vota leis. Ele tem um poder muito limitado. Ele nunca vai poder fazer uma lei se os outros não votarem a favor dessa lei, se a maioria não votar a favor dessa lei. Então, essas promessas sim, que eu vou fazer e acontecer, você já olha. Outra coisa, um prefeito pode fazer muito menos do que ele deseja fazer. Um prefeito depende do seu partido. O partido está relacionado com outros partidos e depende da boa vontade de todos e das negociações para fazer qualquer coisa. Está travado. Por isso que a política é difícil no Brasil. Então, entenda isso. Quarto lugar, o maior problema dos homens reside no coração. O maior problema dos homens não é político. O maior problema dos homens é o coração. Corações pecaminosos praticam uma política pecaminosa. Você melhora 500 mil leis. O Brasil tem lei ou não? Tem leis até boas. A lei é cumprida? Não, não é cumprida. Não é. As pessoas não cumprem a lei, porque nós temos corações apóstatas, pagãos, distantes de Deus. Quinto lugar, a política partidária não é a única forma de fazer política. Você pode fazer diferença de outras formas. Já falei para vocês. Quantos aqui moram em prédio?
Quem é que mora em prédio? Você participa da reunião do condomínio? Não. Não participa? Pois é. Então você entrega a decisão para os outros. Isso é uma atitude política. É uma das coisas que mais impacta a sua vida, é o prédio. É você, a reunião, se você participa da reunião, você está fazendo diferença. Você participa da classe trabalhadora, você luta por seus direitos, você está fazendo política. Mas não esqueça, lealdade suprema a Jesus. Sexto lugar, o cristão deve ser engajado em tudo que promova o bem comum. Tudo. Tudo que promova o bem comum. Tem alguma coisa boa para acontecer no seu bairro? Contribua. Aqui a gente estava com a legalização dos terrenos, nós cedemos a igreja para fazer as reuniões. Quer dizer, a igreja vive para servir, não vive? Então nós abrimos a igreja para fazer tudo aquilo que vai beneficiar o bairro. Se é para fazer zumba, se é para fazer reunião das associações, se é para buscar legalização, tudo se foi, a gente sempre abriu. Por quê? Porque nós vivemos para o bem comum. Para o bem comum. Viver para o bem comum é melhor testemunho de Cristo, maior, melhor até do que dizer Jesus salva. Quando você faz o bem comum, você impacta a vida das pessoas. Porque as pessoas são egocêntricas, elas vivem só para si mesmas. E quando você se interessa com aquilo que interessa a todo mundo, é algo diferenciado. Quem é que se interessa pela situação do bairro? Quem é que se interessa pela situação da rua? Você, eu espero. Amém? Sétimo, essa aqui vai ser uma espinha para você. As causas da sua classe nem sempre são justas. Professor, nem sempre o que você reclama é justo. Comerciário, nem sempre o que você reclama é justo. Quando nós achamos que a nossa classe é proprietária da virtude, cuidado. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que todos somos pecadores, inclusive trabalhadores. Oitavo, cuidado com quem usa o nome de Deus na busca de votos. O cara chegou aqui para você e diz assim: não, porque eu sou um servo de Deus, porque eu amo a Deus, me dê o seu voto. 99% das vezes, essa pessoa está tentando manipular o nome de Deus. Se um cristão se envolve em política, ele precisa ter uma folha de serviços prestados para as pessoas. E não ficar usando o nome de Jesus. Você acha que eu chego para pedir crédito em algum lugar dizendo que eu sou pastor? Esse é até engraçado, né? Eu quero crédito aqui porque eu sou pastor. Eu sou um homem de Deus, me dá o crédito. Vamos ver, meu filho. Vamos ver o que o Serasa disse, tu é homem de Deus mesmo. Aí o Serasa vai dizer: se eu pago as minhas contas ou não pago, porque é isso que interessa. Entendeu como é que é? O nome de Deus é depois de pagar as contas que vão ver. Ah, bom, aí eu acho que tu é um homem de Deus mesmo. Entendeu? Está entendendo como é que é? Aí o cara chega e diz: não, eu vou fazer porque eu sou um homem de Deus. Para um pouquinho, se tu é um homem de Deus, o que tu tem feito? Nono, a igreja, eu já falei isso. 10. Não demonize seus adversários políticos. Não demonize seus adversários políticos. Quem pensa diferente de você não é a encarnação do diabo. Eu não aceito isso. Não aceito.
Isso é a pior coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Maneira de fazer política tentando pintar outra pessoa como se fosse o mal personificado. Isso é desumanidade. Isso é destruir reputações. E a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. As pessoas não são uma coisa só. Eu conheci um homem que era péssimo para sua esposa, mas que era excelente para os seus filhos. As pessoas não são uma coisa só. Então, gente, a lealdade suprema a Jesus Cristo vai preservar nossa mente sadia no meio dessa guerra, desse fogo político que nós vivemos no mundo inteiro. Então, declare sua lealdade a Jesus Cristo e demonstre essa lealdade no meio do fogo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Às vezes acontece que uma pessoa está defendendo uma determinada questão e a gente pergunta, quem é que está defendendo? Em vez de querer saber se aquilo é justo ou não é justo. Isso tem que mudar. Nós temos que ser cidadãos diferentes, gente. Nós temos que ser cidadãos diferentes. Nós temos que ser cidadãos diferenciados. O nosso discurso, a nossa atitude tem que ser diferenciada. Nós não podemos ir com a turba. Entendeu? Pessoas vão e a gente vai naquele impulso. Quando eu escrevo uma coisa, eu penso muitas vezes, várias vezes, porque a minha lealdade com Jesus é inegociável. Como é que é a sua? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a nossa lealdade suprema a Ti. Senhor, declaramos que amaremos a Ti, Jesus, sobre todas as coisas, e que viveremos nesse mundo conflitivo, confuso, cheio de ódio, com os valores do Teu reino, Senhor. Generosidade, misericórdia, compaixão, justiça, verdade. Nos dá graça para sermos cidadãos diferenciados, para a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.